Ok, minha esposa vai vir dar o seu testemunho, o testemunho de como entrou na minha vida. Isso tem trazido um espanto, não somente às pessoas que lhe conheceram, e vocês também hoje, mas como? Como chegou até aí? Então ele tem uma explicação disso. Como ele chegou até mim, como ele me conheceu, e como nós partimos para o casamento, e todas as vicissitudes que nós passamos. O Senhor vai lhe dar essa graça para não fique nada, ou não esqueça nada, como as oposições que houveram na família, na própria igreja, oposições que não foram manifestas, não confessaram, mas poderia haver, glória a Deus, subliminarmente que havia oposição, e assim eu voltarei para vir terminar com a live. Mulher, entra aí, glória a Jesus, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Tia Tuca, tia Tuca, tia Tuca, nos fizeste ir até o baú. A titi da minha madrinha nos fez ir até o baú. Graças a Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui para contar o testemunho. Vou ser muito breve, vou ser muito breve, porque o apóstolo ainda tem que voltar e nós também temos que terminar a live um pouco cedo, porque temos que renovar as forças, repousar um pouquinho, porque amanhã começa que tota, em nome de Jesus Cristo. Como foi que eu entrei na vida do apóstolo? Como foi que eu conheci o apóstolo? O meu amor, o meu apostinho. É, graças a Deus, eu sempre fui da Igreja Universal, antes de ir para a Namíbia, né? Desde criança, porque a minha mãe sempre foi membro da Igreja Universal. E então participei na escolinha, no grupo de pré-adolescente. Eu cresci, praticamente eu nasci na Igreja Universal. E depois de um tempo, eu vou resumir, né, para o testemunho não ser muito longo. Depois de um tempo, os meus pais, né, e os meus tios, graças a Deus, resolveram que eu tinha que ir estudar na Namíbia. Antes de ir para a Namíbia, eu estava a fazer a universidade aqui, estava a estudar na Universidade Independente, estava a fazer Direito, só que depois não terminei, porque por causa das vicissitudes mesmo, não tinha mais, já não tinha como pagar os estudos, então fui para a Namíbia. Estando lá na Namíbia, depois de um ano, eu tive o meu visto havia terminado. Só que quando eu vou para renovar o visto lá na Home Office, então eles acabaram por se confundir e colocaram um carimbo errado no meu passaporte. E que eu tinha 72 horas que é para sair da Namíbia. E aquele carimbo, né, quem levasse aquele carimbo tinha que ficar 5 anos sem voltar para a Namíbia. Aí eu já estava a estudar, tinha terminado de fazer o curso de inglês, estava a me preparar que é para entrar na universidade. Então aquilo foi muito frustrante para mim. Tinha que sair, depois epá, era nova, aquilo, fui explicando aos meus colegas que eu queria ajuda. Então eles foram contando, alarmando tanta coisa, mas eu tinha mesmo só 72 horas que eu tinha que sair da Namíbia. Aí os meus tios disseram, os meus tios, meus pais disseram que eu tinha que voltar. Aí voltei e mesmo estando aqui, eles resolveram que eu tinha que tratar um outro passaporte. Aí era muita dificuldade para tratar o passaporte. Depois a minha tia, graças a Deus, que já estava na igreja do apóstolo, e lá, né, na altura era a pastora Francisca, a minha tia, que sempre foi muito amiga. Ela falou, Soni, epa, isso não é meu diabo, está havendo muitas barreiras, mas vou te levar até ao meu pastor, meu apóstolo, ele vai orar por ti, vai dar tudo certo. Eu disse, tá bem, não tem problema algum. E aí a minha tia ligou, apóstolo, eu estou a vir aí com a minha sobrinha, que eu falei que teve um problema no passaporte, o apóstolo já sabia. Podemos vir sim, podem vir. Aí fomos para lá, né? Na altura a igreja estava na Quinta Rita, em Viana mesmo, aí na estalagem. E assim que fomos para lá, a minha tia ligou, encontramos a igreja aberta porque era meio-dia.
Minha tia ligou, apóstolo, estamos aqui, já chegamos, já estamos no salão. O apóstolo estava a orar. Acho que depois de uns 15 ou 20 minutos, o apóstolo veio. A vez passada, quando o apóstolo contou o testemunho, ele disse que quando entrou para o salão e quando me viu, o Senhor lhe falou que essa é a tua mulher. O apóstolo chegou, a minha tia apresentou, a apóstolo disse a minha sobrinha, apresentou, explicou a situação. Também estávamos um pouquinho apressados, então o apóstolo orou por mim e nos despedimos. Quando estávamos já na porta, o apóstolo chamou-me: por favor, irmã Sônia, eu quero te oferecer algo. Eu disse: não, sem problema algum, apóstolo. O apóstolo foi, trouxe um livro. O título do livro é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu agradeci muito, muito obrigada, apóstolo. Ele disse: está bem, vai dar tudo certo, vais conseguir viajar e qualquer coisa vai me ligando. Eu disse: amém, muito obrigada, muito obrigada. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Depois falei com o apóstolo deu tudo certo. Graças a Deus, eu vou viajar amanhã. O apóstolo ainda orou por mim. Estando lá na Namíbia, aí continuamos a conversar. Eu pedi a oração, mas sempre estando na Universal, na Igreja Universal. Só que depois eu fui notando algo assim estranho. Notando algo estranho. Eu havia conversado com alguém. Eu havia dito: eu não sei, mas estou a sentir que parece que o apóstolo está a gostar de mim. Essa pessoa disse: não, apóstolo não, apóstolo é muito sério. Apóstolo gostar de ti, apóstolo não, é muito sério. Eu disse: mas eu não sei o porquê, mas estou a dar conta disso. Essa pessoa disse que não, 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 acho que é coisa da tua cabeça. E eu ainda me senti muito mal com aquilo. Lembro-me que ainda fui orar, pedir perdão a Deus. Eu disse: meu Deus, perdoa-me, como é que eu vou pensar isso do teu servo? Como é que eu vou pensar do teu servo? Porque a minha tia falava muito do apóstolo: o apóstolo é homem de Deus, Sonia, o apóstolo é homem de Deus, homem de Deus, é homem de Deus. Eu disse: amém, graças a Deus. Eu não duvidava, até porque as orações que ele fez, né, a primeira oração, correu tudo bem, consegui tratar o passaporte e voltar para a Namíbia. Aí mesmo é que eu já não duvidei que era homem de Deus. Mas continuava na ordem. Aí continuamos a falar, qualquer coisa que eu precisava, assim, oração, alguma dúvida, eu ligava sempre para o apóstolo. O apóstolo atendia, explicava, me tirava uma dúvida. Só que um dia, não, isso foi em dezembro, no mesmo ano, em dezembro, eu vim para passar férias, né? Após a universidade, eu vim passar férias. E a minha tia convida-me novamente: Sônia, vamos participar do culto. Eu disse: tá bem, vamos participar. Deixei de ir para a Igreja Universal, que era a minha antiga igreja, e fomos para lá. E no final, assim que o culto terminou, no final do culto, o apóstolo pediu que queria falar comigo. Eu disse: tá bem, apóstolo. O apóstolo colocou assim a cadeira em frente a mim e me disse: mas Sônia, eu não quero que fiques assustada, mas se por acaso Deus te revelasse que eu sou o teu marido. Eu disse: não, apóstolo, não faça isso. Deus jamais faria isso. Deus jamais faria isso. Por quê? Eu não quis contar isso, mas vou... Posso? Posso contar? Sim, sim. Não quis contar isso, mas vou contar, porque eu já tinha um relacionamento com alguém que essa pessoa não vivia em Angola, mas vivia em Cuba. E quando o apóstolo falou isso, o apóstolo não sabia. Não sabia, né, amor? Não sabia, sim. Quando falou-me isso, eu disse: não, apóstolo, não pode, até porque eu tenho um relacionamento. Oh, tem relacionamento? Eu disse: sim. Então, onde é que está a pessoa? Eu disse: não, vive em Cuba, ele também está lá a se formar, eu estou na Namíbia. Ah, ok, tá bem. Só que quando eu volto para a Namíbia, eu comecei a ver as coisas muito estranhas com aquela pessoa. Ele, depois chegou uma vez que ele teve que ligar para mim, teve coragem, disse: ela, Sonia, é melhor seguir a tua vida, não vale a pena, não adianta me esperares, segue a tua vida. Por favor, avisa os teus familiares, eu peço minhas sinceras desculpas. E aquele dia eu liguei para minha tia, chorei, conversamos, mas graças a Deus me livrei daquilo, o Senhor me sarou, o apóstolo também me ajudava muito a orar. E depois de algum tempo, a minha tia falou no apóstolo: puxa, olha, aquele jovem terminou com a Sônia, disse assim, assim. Aí o apóstolo, eu vi, né, o interesse em orar mais por mim, me ligava, me consolava, dava uma palavra. E depois de algum tempo, o apóstolo começou a dizer para mim que Deus estava a lhe revelar que eu seria a esposa dele, mas eu dizia: não, apóstolo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Depois chegou um tempo, quando o apóstolo falar isso, eu comecei a ficar muito irritada com aquilo. Então,
que eu pensei? Eu disse, não, eu vou ter que ser muito dura com o apóstolo, que é para o apóstolo terminar com isso. Eu falava com a minha tia, com essa pessoa que eu havia conversado a primeira vez. Eu dizia, não, não, esse apóstolo está demais, está demais, está a dizer que Deus lhe revelou que eu sou a mulher dele. Não, 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 não pode, não pode, não pode. E essa pessoa que eu havia falado com ela a primeira vez, ela disse assim, Soninho, essas pessoas que oram, esses homens que oram, às vezes dão medo. Eu disse, como? Eles, quando oram, dificilmente dá errado. Ah, eu fiquei chateada. Eu disse, não pode, não pode. A Bíblia fala que Deus cumpriria os desejos dos nossos corações. Não pode. Eu duvidava com essa pessoa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aí eu falei à minha tia, posso estar a gostar de mim. A minha tia ainda ficou... Pá, também não concordou. Eu disse, pá, não sei, mas Deus nunca me revelou. Por que Deus só revelou a apóstolo, não revelou a ti? Eu disse, não, eu também estou muito longe disso. Estou longe disso, que eu não quero nada com o apóstolo, eu não tenho estado a esconder o apóstolo, que eu não quero nada, nada mesmo com ele. Eu fui muito dura, confesso que foi muito, muito, muito dura com o apóstolo, muito dura, eu falava palavras muito duras. Depois chegou um tempo que os meus tios decidiram que eu tinha que terminar os estudos em Portugal, então tratei os documentos e vim para Angola. Enquanto estava aqui em Angola, foi o tempo que também tinha que tratar outros documentos que é para ir para Portugal. Foi o momento que nós falamos mais ainda, que às vezes o apóstolo convidava-me que é para ir chupar um gelado. E nós íamos, mas eu não queria, não queria, não queria, não queria, não queria mesmo. Muito dura com ele, a minha tia também pá, falava, e pá, Deus não revelou, então eu acho que tu não deves aceitar ele. Eu dizia, não, não, fica descansada que eu jamais vou aceitar o apóstolo. Não, fica descansada. E aí fomos caminhando. Só que uma vez a minha tia chegou para mim e ela disse que estava a meditar e Deus lhe havia lhe dito que eu devia ser mais sábia. Ela chegou para mim e disse, Soninha, eu quero ter uma conversa contigo, mas não fiques triste, por favor. Mas, epá, eu estava a meditar essa manhã e Deus me disse que tu devias ser mais sábio. Eu disse, como? Não, não comece a tratar assim o homem de Deus. Eu disse, não, eu tenho que lhe tratar assim, para ele ver que eu não quero nada com ele. Eu não posso fazer sofrer o homem de Deus, eu não posso dar falsas esperanças. Não, 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 não. Mas ela disse, não, Sônia, não faça isso. Ah, eu olhei para ela, eu disse, essa também eu vou lhe cortar água e luz. Tá já com essas conversas aqui, vou lhe cortar água e luz. Como disse na nossa terra aqui, né? Vou lhe cortar água e luz. E acabei mesmo, acabei lhe cortando, não dei mais confiança nela. E ela notou essa diferença, ela veio para mim falar comigo, disse, Soninha, não precisa agir assim, eu só estava a te aconselhar, não precisa estar a tratar assim homem de Deus. Eu disse, também eu não quero dar falsa esperança. Ela disse, por que não muda a tua forma de orar? Eu disse, mas mudar como? Ela disse, não, começa a orar, Deus seja feita a tua vontade. Eu disse, não, eu quando for para Portugal, o apóstolo vai esquecer isso, eu vou ficar lá mais de 3, 4 anos, ele vai esquecer isso, e graças a Deus, eu como estou mesmo nem ali, ele vai esquecer isso, daqui a pouco isso vai acabar. Não vai existir porque gosta de mim, porque Deus lhe revelou que eu sou a mulher dele. Aí, graças a Deus, conseguimos tratar os documentos e eu estava já, acho que faltavam uns 3 a 2 dias. A minha tia perguntou, Sônia, avisaste o apóstolo que vais para Portugal? Eu disse, eu nem vou lhe avisar. Não, não vou lhe avisar mesmo. Mas a minha tia, como falava muito com o apóstolo, muito amiga do apóstolo, era muito nossa amiga, muito, muito mesmo. Então, ela disse, ela avisou o apóstolo. Eu estava a fazer o cabelo, eu tinha que viajar numa quinta-feira, na quarta-feira eu estava a fazer o cabelo no salão dela. Ela disse, Sonia, eu conversei hoje com o apóstolo. Eu disse, amém, não tem problema nenhum. És mesmo filha dela, filha dela na fé. Ela disse, pá, Sonia, acho que podia só despedir ele. Eu disse, não, eu não vou despedir ninguém. E aí acabei partindo mesmo. Eu disse, não vou despedir ninguém. E o apóstolo, como já sabia, às vezes quando falava, ele me falava, você não vai para Portugal? Eu dizia, eu vou. Você não vai para Portugal? Deus me revelou que você é minha mulher. Eu disse, não, eu vou para Portugal, eu vou para Portugal, sim senhora. Não, antes mesmo disso, lembro-me que eu, graças a Deus, já frequentava a igreja, já frequentava a igreja assim, que houve uma vez que até houve um monte, né, dos jovens, que o pastor que liderava o grupo jovem convidou todos os jovens para ir ao monte, e graças a Deus eu também fui. E nesse dia também o apóstolo foi sim, porque ele não foi com jovem, mas foi para orar sozinho. E até lá nos encontramos, havíamos nos encontrado lá.
fomos juntos, né, apóstolo? Porque havia me dado uma boleia. Sim, sim, havia dado uma boleia. Ficamos lá, ainda conversamos um pouquinho. E naquele mesmo dia, o apóstolo encontrou-se com uns dois amigos antigos, né? Que antes, no princípio do ministério, que o apóstolo fazia visitas para orar para as pessoas nos hospitais. E apresentou-me, porque estávamos assim os dois. Só que depois dali, o apóstolo havia encontrado-se novamente com esses mesmos irmãos e que um deles havia dito: olha, apóstolo, pá, eu sonhei que eu vi um senhor, vinha com muitas mulheres, mas raptaram ela. Foi isso, né, apóstolo? Sim, sim. Raptaram ela. O apóstolo disse: não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Aí depois, né, voltando onde eu estava, que eu disse que eu estava a fazer o cabelo, a minha tia insistia muito, disse que não, 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 não. No dia seguinte eu peguei e viajei. Quando chego lá para Portugal, eu que ligo para o apóstolo, estou aqui em Portugal. Eu disse: oh, amém, graças a Deus. Depois do apóstolo desligar, eu disse: então, fala mais. Fala mais se eu vou ser tua mulher ou não. Eu que estou aqui bem longe. É ver se não, não vai acabar. Mas o apóstolo sempre insistia, 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 insistia. E minha tia também. Aí houve um dia que eu fui dobrar o joelho. Eu lembro-me que chorei muito, chorei muito, chorei muito. Eu disse: Senhor, eu não quero teu servo como meu marido. Não quero, Senhor, não quero. Não quero. Eu quero ele como meu pai espiritual, meu líder. Mas como meu esposo, não quero. Eu havia chorado muito, muito, muito. Eu não queria, não queria, não queria mesmo. Só que depois eu disse: Senhor, seja, no fim da oração eu disse: Senhor, seja feita a tua vontade, seja como o Senhor quiser, eis-me aqui. Aí conversei com a minha tia e disse: não, agora vou mudar, vou mudar. Tá bom, seja feita a vontade de Deus. Mas ainda assim lá no fundo eu não sentia nada, mas eu tinha um carinho por saber que é meu pai espiritual, porque eu já tinha ele como meu pai espiritual, porque eu estava lá na igreja. Mas não tinha nenhum sentimento no meu coração, não tinha nada. Olha a Sandra Rosas a rir. Fui fazendo essa oração, mas depois, né? Após essa oração, foi surgindo assim um sentimentozinho no meu coração que se chama amor. Eu já sentia falta, né? Porque depois houve um tempo que também o apóstolo começou a me dar barra. Então não me ligava uma mensagem, não me ligava mais. Eu comecei a sentir assim, comecei a sentir falta daquilo. E eu já que ligava, apóstolo, só liguei para cumprimentar. Ele dizia: amém, graças a Deus. Eu dizia: não, apóstolo, nunca mais me ligaste. Às vezes ficava 2 dias sem me ligar, o dia todo sem me ligar. Eu dizia: não, está tudo bem, não, está tudo bem. Eu falava com a minha tia: esse apóstolo já está mais calmo, ele agora é que tá se achar. Ela dizia: não, não, é para você mostrou resistência. Aí eu comecei já a falar com a minha tia: epá, eu não sei, mas eu já senti algo diferente por ele. Ela disse: eu te falei, deixa Deus fazer a obra. Eu disse: amém, graças a Deus, agora estou a orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. E o apóstolo, enquanto eu estava em Portugal, ele havia subido o monte 40 dias, né? 40 dias ele subiu ao monte, porque ele quis que eu voltasse. Ele havia dito: Senhor, fale aquele que tem lhe ajudado. E por acaso eu não sabia disso, sabia? Não, não sabia disso. E ele dizia para ele fazer essa oração, que é para falir aqueles que estavam a me ajudar. Ele também dizia: Senhor, enche o coração dela de amor, enche o coração dela de amor. Ela vai ter que me amar mais do que eu, ela vai ter que me amar mais. Ele, afinal de contas, fazia essas 2 orações. E eu não sabia de nada. Estando lá em Portugal, as coisas foram se complicando. Aí depois resolveram que eu tinha que voltar, porque já não dava mesmo para ficar lá. Aí nem o mesmo valor para voltar eu tinha. Mas graças a Deus o apóstolo mesmo ajudou. Mas antes, sim, ajudou, porque até tínhamos resolvido em voltar. Só que eu não estava aqui para voltar naquele mesmo mês, tinha que voltar no princípio do mês a seguir. Do mês a seguir. E ali, né, eu já estava muito apaixonada pelo apóstolo, mas muito mesmo, nós já conversávamos. Foi ali que eu liguei para o apóstolo, né? Porque o apóstolo, não, ele havia me dado um ultimato, sim.
havia me dado um ultimato, ele me havia dito, epá, Sônia, eu estou cansado, estou cansado. Eu te dou 4 dias que é para você me dar uma resposta. O que você quiser me dar, ela vai ver que eu vou apagar o meu número, teu número do meu telefone, não vou te ligar mais, eu vou aceitar a tua decisão. E aí fiquei já com receio, disse, meu Deus, eu liguei para minha tia, eu dizia, não, eu vou aceitar o aposto. Porque até convicto, eu disse, não, vou lhe aceitar, vou lhe aceitar. E não só ele, só me deu 4 dias, ele me disse, me deu 4 dias, dia decisivo, ele disse que o que eu lhe responder é aquele coisa. É o que ele, né, vai seguir em frente, então vai continuar, já não vai me ligar, mas se por acaso lhe dar um não, como disse na gíria, já não vai me ligar, vai apagar o meu número no telefone dele. E a minha tia disse, Passoni, pensa então bem. Eu disse, não, eu já tenho uma resposta. Aí no quarto dia eu mesma liguei para ele, porque ele, o aposto me pedia em casamento, ele não pedia para namorar. Ele às vezes me mandava mensagem, queres casar comigo? Eu não respondia, não respondia. Queres casar comigo? Eu não respondia. E aquele dia eu liguei, eu disse, apóstolo, eu aceito casar contigo. Ele disse, vem já, vem já. Eu disse, não, não é assim, vem já. Está esperando mais o quê? Pode vir. Foi quando ele revelou que, afinal de contas, eu orei para que o teu tio falisse os negócios, que é para tu saíres daí às pressas. Eu disse, apóstolo, não faça isso não tem nada a ver. Como é que o apóstolo vai fazer esse tipo de oração? Não, eu orei, vem mesmo já, vem já, vem já. Aquilo já me impressionou. Vem já, eu disse, virei sim. Graças a Deus comprou-se as passagens, comprou-se a passagem e eu vim. Mas o apóstolo até quis me pegar no aeroporto. Eu disse que não, deixa só meu tio vir me pegar no aeroporto. Aí o meu tio foi me pegar, cheguei para Angola, nos vimos, graças a Deus. E depois decidimos, né, apresentar, depois de 2 meses, 3 meses, sim. Depois decidiu apresentar-se à minha família, fazer os deveres todos. Foi aí que começou a maior guerra. A maior guerra que nós enfrentamos. Quando eu disse à minha família, para já, só a minha saída de lá para cá já foi não trouxe lá um bom clima. Mas quando decidi falar com eles que a pessoa com quem eu estava, o meu namorado, quer fazer os deveres, aquilo foi uma guerra que se levantou que não vale a pena. Uma guerra muito grande. O meu tio não queria, a minha mãe não queria. O meu pai estava ao meu lado, mas o meu pai, assim, de manhã me apoiava, à noite estava contra mim. Quando tivesse sozinho, ele me apoiava, filho, eu estou contigo. Mas quando a minha mãe estivesse ao lado, ele estava contra mim. Mas eu estava totalmente decidida. Eu dizia, eu orei para estar com ele. Eu não estou com ele por estar, não. Eu orei muito, eu não quis ele, mas o Senhor, né? O Senhor foi me mostrando que ele, afinal de contas, é o meu esposo. Eles não queriam naquilo, principalmente por causa da diferença de idade. Eles não queriam mesmo, e eu também não quis. Eu nunca aprovei, eu dizia sempre, nas minhas colegas na universidade, lá nas irmãs da igreja, né, nas minhas amigas, pessoas mais próximas, eu dizia, eu não aprovo esse tipo de relacionamento. Eu dizia que não, as minhas colegas me falavam, não, Sônia, não faça isso. Eu dizia, eu não aprovo, não aprovo. E os meus familiares também, por causa da disparidade de idade, isso trouxe um grande, né, um grande conflito lá entre eles. Não foi de bom agrado eles receberem aquela notícia, mas eu estava totalmente decidida. Totalmente decidida. Aí a minha família, todas, minhas tias, todas estavam contra. Estavam contra e elas me mostravam que estavam contra. Meu pai me dizia, se esse homem vir aqui, eu não vou aparecer, eu não estarei nesse dia. A minha mãe também não conta comigo. Foi muita luta, mas graças a Deus eu não desisti. Eu não desisti. E isso nos levou a orar muito mesmo, graças a Deus. E aí estava se aproximar o dia. Eu avisei a minha mãe, avisei as minhas tias que no dia 13 de fevereiro de 2016 a apresentação sairia.
E graças a Deus, né, mesmo eles contestando, graças a Deus a apresentação saiu e no mesmo dia foi uma confusão muito grande, mas muito, muito grande mesmo, muito grande, mas graças a Deus conseguimos ultrapassar aquilo. Aí fomos resolvendo as coisas para o casamento, era muita luta, eles contra, muita guerra, mas graças a Deus conseguimos também resolver a papelada toda. Casamos aconteceu o pedido, casamos no civil. E no dia do religioso, enquanto eu me preparava, e depois chegou o motorista, estava eu e as minhas madrinhas, chegou um motorista que foi nos pegar. Eu estou a abreviar muito mesmo por causa do tempo, né, amor? O motorista foi nos pegar, o motorista que conduziu o carro foi um amigo pastor, foi lá nos pegar. A cerimônia religiosa estava no salão, seria no salão, foi no salão, às 20 horas, estava marcada para as 20 horas, e nós a caminho, os trânsitos lá na autoestrada, eles mandaram parar uma carrinha e depois mandam parar o nosso carro. A carrinha parou e o nosso carro também parou. Só que vinha um autocarro, um caminhão em que o motorista estava a dormir. E o caminhão bateu lá no meu carro, né, que é o carro da noiva. Aquilo foi um acidente que até no dia seguinte os policiais perguntaram se aquela noiva estava viva. Bateram, as minhas madrinhas sofreram, uma sofreu o peito, outra sofreu a cabeça, o pastor que estava no volante também sofreu a cabeça, os fotógrafos, os cameramenes que estavam lá, as câmeras partiram, os fotógrafos, as câmeras fotógrafas partiram, os fotógrafos também ficaram com dores. Aquilo foi, eu graças a Deus era a pessoa que estava mais calma ali, lá naquele carro. Foi uma gritaria, as pessoas gritavam, os policiais vieram, daqui a pouco não demorou, também apareceram os bombeiros, todo mundo aí para nos ajudar, graças a Deus. Só que depois começamos a ligar para o salão para pedir socorro. Ligamos para as minhas tias, elas não atendiam o telefone, os policiais diziam não liguem para o noivo nem para a mãe da noiva. Só que ligávamos para todas as pessoas ao redor, ninguém atendia o telefone. Aquilo passou 21 horas, 22 horas, 23 horas, só ali é que conseguimos falar com um dos padrinhos. Sim, conseguimos falar com um dos padrinhos. E também, mesmo assim, antes mesmo dos mesmos padrinhos atenderem os telefones, lá os polícias de trânsito já haviam arranjado um carro, pararam um carro naquele mesmo dia, ainda com um carro dos senhores que estavam a passar, e pediram a ele favor que acompanhassem a noiva. E eu já estava toda desarrumada, porque tivemos que sair todos do carro, tudo estragou, o vestido estragou, o penteado estragou, tudo aí. Agora fiquei a me arrumar na rua, me penteei, tudo aí na rua, fazer tudo na rua. Foi aí que os polícias mandaram parar o carro e os senhores aceitaram. Não, não tem problema, onde é que é o salão? O salão é aqui próximo, está bem, vamos levar. Só que não demora também, os padrinhos atenderem, não demorou, eles chegaram. Graças a Deus chegaram e chegamos até o salão, onde estava prevista a cerimônia religiosa. Graças a Deus chegamos para lá, passou-se a cerimônia religiosa e graças a Deus casamos. Eu que não queria, mas graças a Deus estamos aqui casados e bem casados, louvado seja Deus por isso, né? Buscando o Senhor, vivendo uma vida de sacrifício, né? Graças a Deus eu já encontrei o apóstolo nesses embates, por isso foi muito mais fácil para mim, né? Porque ele já tá lá nesse embate, nessas andanças, foi muito fácil para mim. E ele também, antes de casarmos, ele já havia me dito de como era a vida dele, né? Que era uma vida totalmente de sacrifício. E graças a Deus não foi difícil eu me alinhar ao chamado do apóstolo, à visão do apóstolo, não foi difícil. Deus me deu essa graça. Eu até às vezes tenho dito com certas mulheres que Deus já havia me preparado, porque tanto na Namíbia como em Portugal vivi sozinha,
Então isso não foi difícil para mim. Deus havia me preparado já. Aquele livro havia me feito muito bem. Eu lembro que quando eu terminei de ler aquele livro, depois de 3 semanas, eu comecei a orar que não vale a pena. Eu orava muito, muito, muito. As nossas orações da Yurda eram 10, 15 minutos. Você que ora 30 minutos, oraste muito. Após aquele livro, ora, comecei a orar que não vale a pena. Eu havia até ligado ao apóstolo, esse livro me fez muito bem, me fez muito bem. Ele havia me dito assim, lembro como se fosse hoje. Lá na frente você vai entender o porquê que Deus permitiu que eu te desse esse livro. Eu disse amém. E até hoje o livro está aí bem guardado. Está aí bem guardado o livro. E hoje estamos aqui, né? Passando por muitas coisas boas, graças a Deus por isso, passando pelo deserto, mas o Senhor está no comando de tudo, está na frente de tudo, tem nos capacitado, graças a Deus, estamos aqui. Eu resumi um pouquinho. E antes mesmo disso, não, eu quero contar algo que eu queria muito contar aquela hora, só que depois acabei me esquecendo. Quando a minha tia veio falar comigo que eu devia mudar a minha oração, eu havia dito assim, Senhor, mostra-me quem é esse homem. Mostra-me quem é esse homem. Do nada eu fiz essa oração. O apóstolo não havia me dito quem era, ou então, não havia me dito nada. Havia feito essa oração. Eu fazia, orava. Acho que depois de uma semana, assim, porque eu contei muito bem a minha tia sempre foi muito minha amiga. Depois de uma semana, eu sonhei, eu até lhe vi como um homem branco. Não lhe vi com essa cor, com essa cor negra, não. Vi-lhe branco. E o Senhor havia me dito, esse é o teu marido, olha o teu marido. Quando eu olhei para ele, era um homem branco. Assim mesmo, só que ainda não tinha o cabelaço que tem agora. Mas assim mesmo, só que ele era branco. Era muito sério. Eu olhava para ele e eu dizia, esse mesmo é que vai ser meu marido. Esse mesmo é que vai ser meu marido. Eu saí da visão, eu contei à minha tia disse, olha, Sônia, Deus te falou tudo. Deus te falou tudo, não faça brincadeiras. Eu lhe falava sempre da idade. Ela dizia, não, existem coisas que nós só vamos entender lá na frente. Dizia, amém, graças a Deus, amém. Né? Após aceitar aquela oração que ela havia me ensinado. E graças a Deus, eu contei no apóstolo, quando contei isso também foi uma alegria, porque ele sentiu que Deus também havia me confirmado, porque eu fui muito rude com o apóstolo. Eu dizia, eu não vou casar contigo, eu não vou casar contigo. Ele dizia, eu te duvido se você não vai casar comigo. Eu dizia, eu não vou casar contigo. Você quem? Você é Deus? Você é Deus? Você é Deus? Você é Deus? Eu não vou casar contigo. Ele dizia, vais casar comigo? Eu não vou casar contigo. Aí eu saía do carro toda chateada, eu fechava a porta. Mas graças a Deus estamos aqui. Depois de casar, o Senhor foi me fazendo entender quem é o meu esposo, quem é o meu marido, né? E uma vez, lembro-me até que uma das vezes, numa das vigílias na igreja, eu fiz rir o povo, eu disse, uau, meu Deus, olha o que eu estava a desprezar, é esse mesmo, essa bênção toda, esse papá todo é que eu estava a desprezar. Graças a Deus estamos aqui. Eu resumi um pouquinho, também foi muito bom. Graças a Deus, Fala louvado da seja experiência Deus. do deserto. A experiência do deserto. Amor, queres aparecer? Queres? Não, foi não. Não? É o primeiro? O segundo, o grande deserto. Graças a Deus. Acho que foi depois de um ano. Quase um ano. Quase um ano, né? Quase um ano casado, o Senhor havia, partido do apóstolo, havia dito que nós tínhamos que subir ao monte e ficar 40 dias. O apóstolo disse-me, eu disse amém, graças a Deus, amém. E subimos, ficamos 40 dias, depois de 40 dias nós descemos e tivemos que alugar casa, né? E ficamos quase 6 meses. E antes mesmo dos 6 meses, o apóstolo já havia recebido o Senhor já havia falado com ele que nós tínhamos que voltar no monte. Só que ele não havia me dito. Nós vivíamos no Zango Zero, no condomínio Vida Pacífica. O apóstolo ia sempre, mesmo estando aí, o apóstolo ia sempre ao monte, passar o dia. Às vezes íamos os dois, mas a maior parte ele ia sozinho. E houve um dia que ele foi, voltou e disse,
Ei, Sônia, quero falar contigo. Mas eu vi ele assim muito meigo. Disse amém, amém. Disse assim, o Senhor está a me dizer que nós devemos subir ao monte e ficar lá 12 anos, né? Devemos subir ao monte e ficar lá 12 anos. Eu perguntei a ele, é mesmo Deus que falou contigo? Ele disse amém, é mesmo Deus que falou comigo. É Deus que falou comigo. Eu disse 3 amém. anos. Amor? 3 anos, né? Não, 12 não, 3 anos. É Deus que falou comigo. Eu disse amém, não tem problema, amém. Aceitei mesmo assim, ele está aqui, que não me deixe mentir. Eu disse amém, não tem problema. Aí depois ele disse, não, mas epá, o Senhor me disse que nós devíamos nos despojar de tudo. Despojar de tudo, ficar apenas só com a roupa e com o carro. Eu disse amém, não tem problema. E graças a Deus nos despojamos de tudo e subimos ao monte. Queres falar um pouquinho da experiência, amor? Para me motivar? Glória a Jesus. Aí depois passa novamente. Digno Cordeiro. Ouvistes? Não brinque comigo. Zambiamo nene. Meu Deus é terrível. A minha fé resolve tudo. Então foi assim a experiência do meu casamento.